Você já ouviu falar em encontros secretos, missões diplomáticas discretas e articulações nos bastidores da política internacional? Pois é, parece que estamos diante de um caso assim. E o enredo envolve ninguém menos que Donald Trump, Jair Bolsonaro e, claro, o sempre presente Alexandre de Moraes. Mas o que está realmente em jogo? E por que os Estados Unidos estariam interessados em conversar com um ex-presidente brasileiro? Vamos direto ao ponto. Nos últimos dias, uma comitiva dos Estados Unidos desembarcou no Brasil, comandada por David Gamel, coordenador de sanções internacionais do Departamento de Estado norte-americano. A visita não foi protocolar, nem foi para discutir turismo ou trocar figurinhas sobre economia. Segundo relatos confirmados por Mauro Fagundes e reforçados por Eduardo Bolsonaro, essa equipe se reuniu com figuras do núcleo bolsonarista, incluindo Flávio e o próprio Jair Bolsonaro. Agora pense comigo. Por que o governo dos Estados Unidos mandaria seu principal estrategista de sanções para conversar com Bolsonaro, se não fosse para tratar de algo extremamente sério? E é aqui que a história começa a ganhar contornos mais complexos. O nome de Alexandre de Moraes, sim, o mesmo que virou símbolo de polarização no Brasil, estaria no centro das discussões. A pauta, segundo Mauro, envolveria possíveis sanções a ele. Aparentemente, a normalidade democrática virou tema de preocupação internacional. O detalhe que mais chama a atenção é quem veio representar os Estados Unidos. Estamos falando de um diplomata de alto escalão que responde diretamente ao secretário de Estado e que assessora a Casa Branca sobre os rumos geopolíticos do hemisfério ocidental. Não é pouca coisa. Se os Estados Unidos quisessem só bater papo sobre segurança pública, como alguns tentaram sugerir, teriam mandado qualquer outro representante. Mas não, mandaram o cara que mexe no tabuleiro das sanções e articulações globais. E como se isso não bastasse, a narrativa de Mauro Fagundes gira em torno de um ponto curioso. A mídia brasileira, segundo ele, tentou abafar o caso, desmentir Eduardo Bolsonaro, e agora precisa lidar com os fatos que vieram à tona. A imprensa teria subestimado o peso político dessa reunião e, ao fazer isso, perdeu a chance de antecipar a gravidade do que estava sendo articulado. Essa movimentação reacende um debate importante: o quanto os Estados Unidos estão dispostos a se envolver na política interna brasileira? E mais, até onde pode ir essa aliança informal entre Trump e Bolsonaro? A essa altura, você pode estar se perguntando: mas o que os Estados Unidos ganham se envolvendo com Bolsonaro e falando em sanções contra uma autoridade do STF brasileiro? A resposta, embora complexa, tem dois pilares bem definidos: geopolítica e segurança hemisférica. E é aí que entra a figura de Donald Trump, que mesmo fora da Casa Branca, continua sendo um ator influente dentro do Partido Republicano e junto às agências de inteligência e segurança dos Estados Unidos. Vamos destrinchar isso com mais calma. A viagem de David Gamel não aconteceu sozinha. Segundo Eduardo Bolsonaro, outros representantes do Departamento de Estado vieram ao Brasil e estenderam sua estadia por cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. O objetivo não era apenas discutir política interna brasileira, mas sim algo maior: o crime organizado que já ultrapassou fronteiras e hoje ameaça a segurança do próprio território norte-americano. E aqui entra uma proposta que parece saída de um roteiro de filme policial. Eduardo Bolsonaro sugeriu que os Estados Unidos classifiquem facções criminosas brasileiras como grupos terroristas, como fizeram com o Trem de Aragua, por exemplo. Se isso ocorrer, abriria espaço para algo inédito: condenados ligados ao PCC e ao Comando Vermelho cumprirem pena em prisões de segurança máxima fora do Brasil, como as de El Salvador, sob o comando de Nayib Bukele. Um verdadeiro rearranjo geoestratégico. É importante destacar que essa ideia não surge do nada. Recentemente, 18 brasileiros com ligações ao PCC foram presos nos Estados Unidos portando armas ilegais.
Isso ligou o sinal de alerta em Washington. O Brasil, nesse sentido, deixou de ser apenas um país com problemas internos e passou a ser visto como um exportador de insegurança. E quando o maior país do continente começa a enxergar o crime organizado como ameaça externa, a diplomacia deixa de ser passiva e vira ação. Mas a coisa não para por aí. Segundo Mauro Fagundes, essa articulação tem um segundo nível ainda mais sombrio. A suspeita de que facções criminosas brasileiras estariam lavando dinheiro com a ajuda de grupos extremistas do Oriente Médio. Essa possível aliança entre narcotráfico e terrorismo acendeu memórias pesadas da década de 1990, quando a Argentina sofreu 2 atentados ligados a redes islâmicas que atravessaram a tríplice fronteira. Se isso se confirmar, estamos diante de uma bomba diplomática pronta para explodir. E o que tudo isso tem a ver com Trump? Bom, para Mauro está claro, Trump sabe. Ele acompanha essas movimentações e tem interesse em ver um reequilíbrio político na América Latina. A aliança informal com Bolsonaro pode ser parte de uma estratégia maior para minar figuras que ele enxerga como ameaças à liberdade ou ao alinhamento com os Estados Unidos. Entre elas, Alexandre de Moraes. Se você está achando tudo isso muito cinematográfico, não está sozinho. Mas política internacional, quando envolve interesses reais de segurança e controle regional, é sempre mais dramática do que a gente imagina. Aliás, se você chegou até aqui e está achando essa análise relevante, considera deixar um comentário dizendo o que você acha dessa conexão entre crime e política. Já pensou se isso tudo realmente vier à tona? Chegando ao fim dessa análise, a pergunta inevitável é: até onde vai essa articulação entre Bolsonaro, Trump e o aparato diplomático dos Estados Unidos? O que parecia apenas uma teoria ganha corpo com visitas oficiais, declarações públicas e movimentações que não são exatamente triviais. A diplomacia costuma operar no silêncio. Quando começa a fazer barulho, é sinal de que os bastidores estão fervendo. É curioso perceber como as peças desse xadrez se alinham. De um lado, temos um ex-presidente brasileiro que se mantém ativo, mesmo sem mandato, orbitando figuras internacionais e ainda influente entre suas bases. Do outro, um ex-presidente americano que já deixou claro seu interesse em retornar ao poder e, para isso, precisa mostrar força e articulação no continente. Ambos compartilham narrativas, inimigos e estratégias. Isso inclui minar figuras como Alexandre de Moraes, símbolo de resistência ao bolsonarismo e que agora entra, ao que tudo indica, no radar internacional. A possível imposição de sanções contra uma autoridade do judiciário brasileiro, caso se concretize, seria um marco. E também um recado claro. Os Estados Unidos estão olhando com lupa para o que consideram abusos ou desvios da normalidade democrática no hemisfério sul. Isso, claro, é uma interpretação política, controversa, mas poderosa, que ganha força entre setores mais conservadores e críticos do STF. Mas mais do que escolher um lado, a questão aqui é enxergar o tamanho do tabuleiro. O Brasil, muitas vezes acostumado a olhar para dentro, está no meio de um jogo maior. Questões como segurança transnacional, combate ao crime organizado e até ligações com redes terroristas agora entram na equação. E nesse novo mapa, o Itamaraty, que deveria liderar essa discussão, parece ter sido escanteado. O vídeo de Mauro Fagundes, no fim das contas, não é só um comentário político. É o retrato de uma mudança silenciosa que está acontecendo nas relações entre países, nas formas de fazer política e nas alianças que se formam sem alarde, mas com impacto direto na soberania nacional. Se tudo isso for verdade, ou se parte disso for, estamos diante de um capítulo delicado da nossa história recente. E não saberemos lidar com ele apenas assistindo de camarote. Agora, eu quero ouvir de você. Esse cenário te preocupa ou te dá esperança? Você acredita que o Brasil pode estar entrando num novo ciclo de realinhamento geopolítico? Comenta aqui embaixo.
E se você já viveu ou acompanhou outras fases tensas da política brasileira, compartilhe a sua experiência. Esse espaço é para isso: pensar junto, refletir e entender o que está por trás dos discursos. Se esse conteúdo te fez repensar algo ou te trouxe uma nova visão, considere seguir o canal. Aqui a gente descomplica a política sem perder a profundidade. E quem sabe no próximo vídeo a gente já não esteja discutindo o próximo movimento dessa disputa silenciosa pelos bastidores do poder.